Em matéria de IVA, localizar uma operação significa determinar em que Estado-membro, em que país, essa operação é tributada. É preciso localizar e é preciso também determinar quem é o sujeito passivo do imposto, quem é que vai pagar o IVA. Neste vídeo vamos falar sobre a localização das prestações de serviço. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos onde matérias de fiscalidade são trabalhadas de uma forma fortemente prática. Para consultar a oferta formativa da Certform, poderá aceder ao site certform.pt e na área de e-learning e live streaming vai ter acesso a todos os cursos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, cursos feitos através da plataforma e-learning da Certform, com sessões assíncronas. A partir do momento em que faz a sua inscrição, pode imediatamente começar o seu percurso formativo, uma plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. E através da forma live streaming. Os cursos live streaming são com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, e como tal terão uma data de início no calendário de formação. Pode consultar as datas de início dos cursos que proximamente vamos iniciar. Vamos então falar sobre a localização das operações, muito concretamente neste vídeo, sobre prestações de serviços. Esta matéria está tratada no artigo 6º do Código do IVA. E neste vídeo vamos falar de localização de operações entre Estados-membros da União Europeia. Imagine, por exemplo, que uma empresa portuguesa, aqui em Portugal, sujeito passivo inscrito na autoridade tributária portuguesa, adquire um serviço, por exemplo, a uma empresa que está inscrita na Alemanha, dois sujeitos passivos. Em que Estado-membro será esta operação localizada? E o contrário, se for uma empresa portuguesa que vai prestar um serviço a uma entidade inscrita em Espanha, na Alemanha, em França, onde é que esta operação será tributada? Bom, a resposta estará no artigo 6º do Código do IVA, o qual estabelece duas regras gerais. Existem várias exceções às regras gerais, mas neste vídeo vamos nos focar nas duas regras gerais. O artigo 6º do Código do IVA. A primeira regra geral está contemplada na linha A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Segundo esta regra geral, quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável, ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Esta regra baseia-se no facto de estarmos a considerar que tanto o adquirente do serviço como o seu prestador são os dois sujeitos passivos. Então falamos de operações business to business. E nestas operações, pela primeira regra geral, contemplada na linha A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA, a operação é tributada no lugar onde o adquirente
tenha a sua sede. O adquirente assim liquida o IVA à taxa do seu país. Isto é chamada inversão do sujeito passivo, ou o denominado reverse charge. Ou seja, vai ser o próprio adquirente que no seu próprio país vai proceder ao pagamento do IVA, reconhecendo-se-lhe, no entanto, direito à dedução do IVA auto-liquidado. Assim, se um sujeito passivo português prestar um serviço, por exemplo, a um adquirente italiano, e estamos a considerar que os dois são sujeitos passivos nos respectivos países, a operação não é, em princípio, localizada em Portugal, porque sendo o adquirente italiano, pela regra que acabei de explicar, a operação é tributada na Itália. Como tal, o prestador de serviços português não deverá liquidar IVA, devendo ser o cliente italiano a liquidá-lo em Itália, à taxa aí vigente. Isto é a chamada inversão do sujeito passivo ou reverse charge. Já na situação inversa, ou seja, se o prestador de serviços for italiano e o adquirente português, será o adquirente português quem terá de proceder à liquidação do IVA devido pela operação à taxa vigente no território português, reconhecendo-se-lhe, no entanto, direito à dedução do IVA. Esta é a primeira grande regra geral. A segunda grande regra geral, que está estabelecida na linha B do artigo 6º, ou do número 6 do artigo 6º do Código do IVA, esta regra aplica-se nas relações business to consumer, B2C, ou seja, quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja sujeito passivo de IVA. O adquirente não é um sujeito passivo de IVA. Aqui as operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador de serviços, que é o sujeito passivo de IVA. Um exemplo, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente francês que não seja sujeito passivo, deverá liquidar IVA português, uma vez que a operação se localiza, em princípio, em Portugal. Se for um sujeito passivo de outro Estado-membro a prestar um serviço a um português que não seja sujeito passivo, o referido sujeito passivo deverá, em princípio, liquidar IVA à taxa vigente no Estado-membro onde está estabelecido. Vamos agora focar na primeira regra geral e vamos dar um exemplo da primeira regra geral. Vejamos o seguinte exemplo. Vou resolver a questão 34 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 23 de julho de 2022. A GmbH, a empresa registada para efeitos de IVA na Alemanha, exerce a atividade de consultoria de gestão, tendo faturado à ZZZ Limitada, sujeito passivo de IVA no regime normal, com sede no Porto, um serviço relacionado com um estudo de mercado realizado na Polónia, onde a ZZZ Limitada pretende expandir a sua atividade. No que se refere ao enquadramento para efeitos de IVA do referido serviço, a linha a operação é localizada em Portugal, sendo o responsável pela liquidação do IVA a ZZZ Limitada, na qualidade de sujeito passivo de IVA, registado em Portugal, adquirente do mesmo. A operação é localizada na Polónia, uma vez que o estudo de mercado se reporta àquele país, local onde foi materialmente executado. A operação é localizada na Alemanha, devendo a GmbH proceder à liquidação do IVA à taxa em vigor em Portugal. A operação é localizada em Portugal, sendo o responsável pela liquidação do IVA a GmbH,
devendo para tal registar-se para efeitos de IVA no país, no nosso país. Bom, vamos ver qual é que destas questões ou que destas respostas é a correta. A verdade é que nós temos aqui uma empresa alemã e que está registada na Alemanha para efeitos de IVA. Ela exerce a atividade de consultoria de gestão e faturou a uma empresa portuguesa, e nós vamos analisar esta questão na perspectiva da empresa portuguesa, que é um sujeito passivo de IVA registado aqui em Portugal e que tem a sua sede no Porto. E trata-se de um serviço relacionado com um estudo de mercado e que foi realizado na Polónia, esse estudo de mercado, para onde a empresa portuguesa pretende expandir a sua atividade. Bom, considerando que este tipo de prestação de serviços não está contemplado nas exceções, nós vamos aplicar o enquadramento geral. E o enquadramento geral diz-nos que existe um adquirente do serviço, que é um sujeito passivo nacional português do Porto, existe um prestador de um serviço, que é um sujeito passivo da Alemanha. Portanto, a empresa nacional, a empresa portuguesa, adquiriu um serviço a uma empresa da Alemanha. E, portanto, pela regra geral da linha A do número 6 do artigo 6º, esta operação ela deve ser tributada no lugar onde o adquirente tenha a sua sede. Ou seja, é a empresa portuguesa adquirente do serviço e vai ser a empresa portuguesa que vai ter de liquidar o IVA aqui em Portugal, porque a operação ela é localizada aqui em Portugal. E a empresa portuguesa, sendo o adquirente, vai liquidar o IVA à taxa do seu país, ou seja, a 23%, aplicando-se assim a inversão do sujeito passivo ou reverse charge. No entanto, vamos-lhe reconhecer também o direito a deduzir o IVA autoliquidado. Vamos imaginar que este serviço foi pelo valor, por exemplo, de 10 mil euros. Ou seja, a empresa YYGmbH faturou, por exemplo, 10 mil euros à empresa com sede no Porto. Sendo esta operação localizada em Portugal, porque é aqui que o adquirente tem a sua sede, a empresa portuguesa, quando preencher a sua declaração periódica do IVA, ela vai fazer o seguinte: sendo ela a adquirente deste serviço, vai colocar no campo 16 da declaração periódica do IVA o valor do serviço, que vamos imaginar foi de 10 mil euros, o valor que foi faturado pela empresa alemã. Este campo número 16, ele serve para declarar serviços efetuados por sujeitos passivos de outros Estados-membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, ou seja, por nós. E efetivamente este serviço foi prestado por um sujeito passivo da Alemanha, de outro Estado-membro. E portanto aqui declaramos o valor que vem lá na fatura. O IVA, que tem de ser pago em Portugal, autoliquidado, mecanismo do reverse charge ou inversão do sujeito passivo, o IVA a favor do Estado português, à taxa de 23%, o que seria 2.300 euros, será liquidado através do campo número 17, que é o campo que está paralelo ao 16. No 16 é a base tributável, no 17 é o respectivo IVA a favor do Estado. Mas nós, a empresa portuguesa, ela vai ter o direito à dedução do IVA que é suportado na operação. E, portanto, esta dedução será feita no campo número 24. O campo número 24 é o campo onde nós deduzimos o IVA relativo a prestações de serviços. E, portanto, tratando-se de IVA a favor do sujeito passivo, no campo 24 colocamos 2.300 euros. Portanto, em síntese,
do ponto de vista da declaração periódica do IVA, campo 16, a base tributável. A empresa portuguesa, perante essa base tributável que vem da fatura da Alemanha, aplica 23%, considerando IVA a favor do Estado, autoliquidado, e depois vai proceder à dedução do IVA, do imposto, no campo 24. Portanto, entre IVA liquidado e IVA dedutível, esta operação resultará em zero, como é óbvio. E agora, se fosse ao contrário? Ou seja, aqui foi a empresa portuguesa, sujeito passivo de IVA e com sede no Porto, que adquiriu um serviço a uma empresa alemã, sujeito passivo na Alemanha. E, portanto, a operação foi localizada em Portugal, uma vez que estas operações são localizadas onde o adquirente tem a sua sede. Isto pela regra geral da linha A, número 6 do artigo 6º do Código do IVA, se não estiver abrangido por qualquer das exceções. E consideramos aqui que este tipo de serviço não está abrangido pelas exceções. Agora, vamos considerar o contrário. Vamos imaginar que vai ser a empresa portuguesa que vai prestar um serviço a uma empresa da Alemanha, a uma empresa de França, a uma empresa de Espanha, por exemplo. Como é que este tipo de operação seria considerada na declaração periódica do IVA? Bom, aqui o adquirente, vamos considerar que uma empresa portuguesa presta um serviço de consultoria, exatamente como este, a uma empresa da Alemanha, por exemplo. Bom, é a empresa da Alemanha o adquirente. Então, pela regra geral, a operação é localizada na Alemanha. Vai ser a empresa alemã que, ao receber a fatura da empresa portuguesa, aplicará a taxa de IVA prevista na Alemanha e pagará lá o respectivo IVA na sua autoridade tributária a quando da entrega da declaração periódica. E depois também vai poder fazer a dedução de IVA, exatamente como nós fazemos aqui em Portugal. Mas agora estará do lado de lá. O que é que nós aqui em Portugal fazemos? O que é que a empresa que presta o serviço em Portugal faz? Bom, a empresa que presta o serviço em Portugal tem de declarar esta operação, que não é tributada em Portugal, é tributada na Alemanha. No entanto, para efeitos declarativos, nós temos de declarar esta operação em Portugal. E fazemo-lo da seguinte forma. Nós temos que ir à nossa declaração periódica de IVA, mas agora vamos declarar a nossa prestação de serviços à empresa alemã no campo número 7, que é o campo onde se declaram transmissões intercomunitárias de bens e, no caso concreto, prestações de serviços, mencionadas nas declarações recapitulativas. Imaginando que o serviço era, por exemplo, de 20 mil euros, seria aqui que nós declararíamos os 20 mil euros. A empresa portuguesa, e nós estamos sempre a analisar isto na perspectiva de uma empresa portuguesa, sujeito passivo em Portugal, é aqui que declaramos esta prestação de serviços, que não tem qualquer correspondência em IVA a favor do Estado. Portanto, o campo 7 não tem ali nenhum paralelo de IVA a favor do Estado. Portanto, é meramente declarativo, não há IVA a favor do Estado português, porque a operação é localizada lá na Alemanha, é tributada na Alemanha, e pela inversão do sujeito passivo, pela aplicação do River Charge, é o sujeito passivo, a empresa alemã, que vai lá pagar o IVA. Mas a empresa portuguesa declara aqui o respectivo valor, mas não é suficiente, ou seja, teve de ser enviada uma declaração recapitulativa, que é uma declaração autónoma da declaração do IVA. É uma outra declaração. E essa declaração recapitulativa, a entidade nacional teve de enviar a declaração recapitulativa, que é uma declaração onde nós declaramos as transmissões de bens para países da União Europeia, bem como prestações de serviços. E quando a empresa nacional
preencheu a declaração recapitulativa, adicionou aqui uma linha, colocou o prefixo do respectivo país e que aqui seria a Alemanha, que o prefixo é DE, colocou o número fiscal do seu cliente, vamos inventar aqui um número qualquer, e depois colocou o valor da prestação do serviço, que seria de 20 mil euros. E no tipo de operação, colocou uma operação do tipo número 1. Ou seja, precedeu aqui o envio de uma declaração recapitulativa. E depois, obviamente, quando do preenchimento da declaração periódica do IVA, estes 20 mil euros foram conduzidos, assim como outras prestações de serviços que tenha vindo a fazer, ou outras transmissões intracomunitárias que tenha vindo a fazer, para o campo 7. Portanto, temos então as duas perspectivas aqui consideradas na declaração periódica do IVA. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.